Olá, príncipes e princesas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos iniciar a aula de hoje falando em língua portuguesa, concordância verbal. Mas primeiro, vamos relembrar o que é verbo. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Exemplos de verbos que indicam uma ação: fazer, mandar, construir, comprar, estudar. Verbos que indicam estado: ser, ficar, continuar, estar e permanecer. Verbos que indicam ocorrência: acontecer, suceder, passar, ocorrer e decorrer. Verbos que indicam fenômeno: chover, anoitecer, trovejar, escurecer. Verbos que indicam desejo: aspirar, almejar, desejar, querer e ansiar. Flexão em pessoas do verbo: pode ser o singular e o plural. O singular, um sujeito, e plural, vários sujeitos. Agora vamos falar da concordância verbal. A concordância verbal é quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, em número e pessoa. Exemplo: a criança gosta de jogar videogame. Quem é o sujeito? A criança. E o verbo gosta. Se a frase fosse: a criança gostei de jogar videogame, o verbo estaria errado, porque não estaria concordando com o sujeito. Outro exemplo: eu vi o incêndio. Eu, sujeito. Vi é o verbo. O verbo está concordando com o sujeito. Só para relembrar, concordância verbal é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. Olha, gente, entenda uma coisa. A mudança de gênero não afeta a forma do verbo. O gênero que eu falo é feminino e masculino. Ele não afeta a forma do verbo, ou seja, que o verbo não concorda em gênero com o termo a que ele se refere. Se a frase é ele gosta de tocar violão, se eu trocar ele por ela, o verbo continua o mesmo. Se eu trocar o pronome ele gosta de tocar violão, ela gosta de tocar violão. Então, a troca do gênero não modificou a frase, apenas o sentido, porque eu já sei que não é mais ele masculino, é ela no feminino. Vamos ver mais alguns exemplos de frases no plural. Os jornalistas erraram. Qual é o verbo nessa frase? Erraram, que é do verbo errar. Vamos passar essa frase para o singular. O jornalista errou. Outra frase. As crianças adormeceram. Qual é o verbo? Adormeceram, do verbo adormecer. Passando para o singular, como é que vai ficar? A criança adormeceu. Vamos mudar de disciplina. Vamos agora para redação. Carta de reclamação. Como escrever uma carta de reclamação? É importante que uma carta de reclamação respeite certas regras essenciais. O nome e o endereço do remetente, ou seja, quem escreve a carta. O nome e o endereço do destinatário, a quem é dirigida a reclamação.
o local e a data, uma exposição breve e clara do problema que te levou a escrever, o prazo que propões para a resolução do problema, o que pensas fazer se esse pedido não for satisfeito. Gente, olha, não pode ter ameaças, tá? Insultos, porque para resolver um problema, com palavrões, com brigas, não adianta. Então, temos que ser bastante educados quando for falar com alguém, mesmo que seja uma reclamação. Educação acima de tudo. Na carta, você tem que deixar bem claro que você quer uma resposta. Na atividade da folha, que foi enviada para vocês, tem uma atividade. Vocês vão ler a carta de reclamação e vão responder as questões abaixo. Vão interpretar a carta de reclamação. Agora vamos para a aula de matemática. Multiplicação envolvendo números terminados em 0. Observem essa imagem. Observem que ao multiplicarem um número por 10, 100 ou 1000, o resultado é obtido acrescentando respectivamente 1, 2 ou 3 zeros à direita desse número. Vamos para mais um exemplo. 8 vezes 200. Podemos fazer 8 vezes 2, que é igual a 16, e acrescentar 2 zeros. 8 vezes 2, 16. Como eu já sei que todo número multiplicado por 0 é 0, então vamos lá. 8 vezes 0, que é a unidade, é 0. 8 vezes 0, que é a dezena, 0. Então, eu acrescentei aqui, já sabendo do resultado, que todo número multiplicado por 0 é 0. Outro exemplo, 7 vezes 30. Vamos multiplicar 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Acrescentando o 0 à direita do número, fica 210. Porque 7 vezes 0, que é a unidade, é 0. Aqui é só uma forma para facilitar a multiplicação de números terminados em 0. Vai uma tabuada da multiplicação para casa. Eu quero que vocês estudem para facilitar na hora do cálculo mental. Mas se o número tiver mais zeros, como fazer? Da mesma forma. 2 vezes o número 4.000. 2 vezes 4. Quanto é 2 vezes 4? Estudem a tabuada. 8. Vamos acrescentar os 3 zeros. Por quê? Lembrando, porque 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 4, 8. Na atividade de matemática da página 98, vai parecer um pouco difícil. Qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp que a gente vai resolvendo junto. A letra B da terceira questão da página 98 é só prestar atenção nas cores dos cartões e o valor de cada uma para poder resolver a letra B. Se o Felipe tem 6 cartões vermelhos e cada cartão vale 10 pontos, é só multiplicar 6 vezes 10. E assim vocês vão fazendo com as outras cores. No final, é só somar o valor de cada cor que ele conseguiu. Do mesmo jeito a Marli, do mesmo jeito o Edson, tá? Não é difícil, mas qualquer coisa é só chamar.
Vamos falar em gramática. Tipos de frases, classificações de frases. Primeiro, vamos rever o que é frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, constituído por uma palavra ou um conjunto de palavras capaz de estabelecer comunicação. Inicia-se com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Existem frases declarativas, negativas. Elas negam alguma coisa. Existem frases interrogativas, que fazem uma interrogação, ou seja, uma pergunta. Existem frases exclamativas, que indicam surpresa, exclamação, espanto, admiração, alegria, susto, dor. As frases afirmativas, elas afirmam alguma coisa. Lembrando que as frases afirmativas, elas terminam com sinal de pontuação, ponto final. As declarativas negativas também terminam com ponto final. As frases interrogativas, ponto de interrogação, exclamativas, ponto de exclamação. Continuando com gramática, vamos falar sobre separação dos ditongos. Ao separar as sílabas de uma palavra, não se separam as letras de um ditongo. Ou seja, na palavra saudade, eles não se separam. Eles ficam na mesma sílaba junto com a letrinha S, sal. Na palavra herói, OI, também não se separa. No livro de gramática, na data de terça-feira, 28/4, tem uma atividade para ser respondida, da página 42 à página 49. E no módulo 2, página 95 a 99. Disciplina de História. A chegada dos portugueses ao Brasil. Brasil Colônia. Pegue um conteúdo que foi repassado para vocês e acompanhe a leitura. Com a finalidade de instalar feitorias nas Índias e de estabelecer o comércio de especiarias, Dom Manuel, o venturoso rei de Portugal, mandou organizar uma grande esquadra formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Faziam parte Frei Henrique Soares e Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu na tarde de 22 de abril de 1500, quando as caravelas atingem o litoral sul da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro. O objetivo de Pedro Álvares Cabral naquela época era encontrar uma nova navegável para as Índias, dando a volta ao mundo, não tendo atingido este objetivo em 1500, quando descobriu o Brasil. Vale lembrar que após o fracasso, Cabral empreendeu novas viagens à Índia, realizando a sua missão oficial nos anos de 1502 e 1503. Seres vivos microscópicos. Você não pode enxergá-los a olho nu, mas eles estão aqui, ali, por toda parte, inclusive no seu corpo. Apesar de muito pequenos, eles são essenciais tanto para o ambiente como para o funcionamento adequado do organismo. De quem estamos falando? Dos seres vivos microscópicos. Vamos falar sobre as bactérias, fungos e protozoários. Bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observadas a olho nu. No entanto, algumas delas podem formar colônias,
que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observados a olho nu. As bactérias podem ser encontradas também no corpo humano. Algumas bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos como iogurtes, queijos, vinagre e leite fermentado. Também são usadas para a fabricação de alguns medicamentos e vendidos nas farmácias. Alguns desses seres vivos também são utilizados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos. Apesar de as bactérias terem grande importância para o ambiente e para outros seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doenças como tétano, a meningite, tuberculose e a cólera. Já os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau. Existem fungos que podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros seres vivos, causando infecções conhecidas como micoses. Os fungos também são utilizados na produção de medicamentos, como a penicilina. Os protozoários são seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria deles é microscópica, mas existem os seres que podem ser observados a olho nu. Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos corpos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição. Os protozoários também podem causar doenças aos seres humanos, como malária e doenças de Chagas.